Bom, tem uma coisa que é importante, que são quais são as formas do raciocínio lógico, né? As formas do raciocínio lógico, eu costumo simplificá-las em três. É as formas como a gente pensa, não é a forma só da lógica formal. Não estou preocupado com a lógica formal. Mas eu diria que nós pensamos, nós, seres humanos, nós pensamos com, em termos de raciocínios de três formas. Ou a gente raciocina por causalidade, e aí nós estamos no raciocínio por implicação, ou nós raciocinamos por disjunção, separando uma coisa da outra, né? Coisas que aparentemente podem ser iguais, a gente separa, disjunção. Ou a gente raciocina por conjunção. Aquilo que poderia ser aparentemente diferente, a gente pode juntar, porque elas têm propriedades semelhantes. Então, esses três tipos de raciocínio são importantes e que depois vai cair lá na gramática tradicional, naquilo que nós estudamos sempre, sem pensar nas formas de pensamento, que a gramática tradicional, infelizmente, virou uma gramática prescritiva de formas, de análise de formas e relações entre formas, nas sentenças, nas frases, e se esquece de que, na verdade, nós deveríamos estar ensinando os alunos não a pensar, mas a exercitar suas formas de raciocínio naturais, né? Por exemplo, todo o capítulo das gramáticas sobre conjunções coordenadas e subordinadas, né, os processos sintáticos de coordenação e de subordinação, eles todos saem dessas três formas do raciocínio, ou seja, a conjunção, em que nós podemos colocar os períodos por subordinação adverbial comparativa, a disjunção, a gente coloca coordenadas adversativas, subordinadas às concessivas, a implicação, nós podemos colocar as coordenadas explicativas, as subordinadas causais, consecutivas, condicionais, e muitas outras, ou seja, a gente poderia pegar toda aquela lista, é o que eu faço no meu livro, a fórmula do texto, redação, argumentação e leitura, mostrando que toda aquela nomenclatura, na verdade, ela vem dessa tradição, e não só dessa tradição, do fato de que nós raciocinamos de três formas. Nós somos complexos, mas nós somos complexos de três formas quando se trata de pensar o modo como a gente raciocina e pensa. Tá? Bom, a questão da argumentação linguística, isso aí vocês viram no módulo com Erivaldo, mas o que eu quero dizer é que existe uma tradição que é mais recente, que é de pensar a argumentação como uma atividade que ocorre no sistema linguístico, né? Que existe uma argumentatividade nas formas linguísticas. Aí tem a teoria da argumentação na língua, de Crow, Anscombe, Carrel, mas nós temos também Jean-Blaise Grize, a lógica natural, e nós temos uma série de discussões sobre expressões linguísticas que nos permitem pensar orientações argumentativas. Então, o que eu digo é que existe uma outra problemática, que é pensar a argumentação como atividade linguística, que as escolhas que nós fazemos das estruturas linguísticas, das escolhas lexicais, elas constituem não só orientações argumentativas, mas também escolhas modais importantes, né, que modalizam as proposições de uma certa forma, e o fenômeno da modalização, ele se coloca aí dentro dessa tradição, aí, eu coloco também dentro da tradição da problemática, né, da argumentação como uma atividade linguística. Okay? Eu citei aqui o meu livro, em que eu procuro didatizar a questão do raciocínio lógico, pensando nas correspondências aí dessa tradição com a gramática, inclusive
dos processos de coordenação e subordinação, depois o problema da modalização, mas eu penso, sobretudo, nas formas de raciocínio expressas pelas conexões interfrásticas, né? E como que exercitar isso, para mim, é importante para desenvolver o pensamento crítico dos alunos e, enfim, é o modo como nós tentamos pensar quando a gente está diante de discussões mais complexas, né? Em que a gente precisa de raciocínios causais, de expressões de condição, de oposição, de explicação, de conjunção, de disjunção, de concessões, de restrições, ou seja, colocar isso em exercício é levar ao exercício, na verdade, da problematização. E a problematização está no corpo da faculdade argumentativa. Argumentar é problematizar argumentativamente, e também, é claro, existe uma problematização que eu trato como problematização narrativa. Mas isso aí está no livro, quem conhece sabe como que eu trato isso, tentando levar um pouco de argumentação e de raciocínio para dentro da sala de aula, como proposta de redação e de leitura. Okay? Bom, e a terceira e última grande problemática da argumentação é que a argumentação é uma atividade de discurso, é a tradição retórica, então tem lá a primeira tradição se ocupa da argumentação como pensamento, né? A argumentação como atividade de língua na tradição recente, e a argumentação como atividade de discurso tem a tradição retórica, né? Então, tanto nos sofistas, e mais especificamente em Aristóteles também, né? Através dos raciocínios dialéticos, retóricos e do seu livro sobre retórica, que é muito importante. De qualquer forma, essa tradição se desenvolve no século XX, através aí das teorias que vocês, inclusive, verão, a nova retórica, o uso dos argumentos do Turma, a prática dialética, enfim. A argumentação é uma atividade e aí a prática dialética, ainda que ela esteja voltada para as discussões e as interações argumentativas, ela tem também um fundamento na tradição da argumentação como uma atividade de pensamento, porque ela vai analisar a validade, né, nas interações dos argumentos para ver se os argumentos são ou não, digamos, cometimento de falácias. Mas, enfim, essa tradição é uma tradição que coloca a argumentação como atividade discursiva, social, em que entra as situações de comunicação no meio, a identidade dos sujeitos que argumentam, o quadro de questionamento, a problematização, a finalidade, estamos aqui para argumentar para quê, o problema da persuasão e se perde, é claro, em uma certa dimensão, o vínculo com a necessidade, o conceito de verdade, né? O conceito aqui, no máximo, poderia ser de razoabilidade, de validade situacional dos argumentos, mas não de dedução, de silogismo, isso aqui não entra nessa tradição. Como nós vimos, os raciocínios dialéticos são esses que estão em situações em que a opinião é importante, o conceito de opinião, né, de doxa. Se é na retórica, o orador se dirigiria a uma multidão, na dialética, uma controvérsia com um interlocutor, ou em que está inserindo um problema complexo de difícil solução, que é o problema do auditório. Né? Para quem se argumenta, né? Qual que é a perspectiva e a relação, a interação, o diálogo, ou dialogismo entre aquele que argumenta e o seu interlocutor, destinatário, auditório, chamem como quiser. Então, quando se trata aí da argumentação, o problema da influência, da intensidade, da adesão a uma tese é muito forte, né?
as condições psíquicas, sociais, né, envolvidas passam a ser importantes, as emoções, tudo isso entra na linha de mira. Né? Então, a argumentação, nessa perspectiva, se torna algo situacional, acontece dentro de um dispositivo, Esse dispositivo já dá um conjunto de, digamos, parâmetros para a argumentação, para a sua direção, para os argumentos mais importantes, para os valores, para a dimensão afetiva. Enfim, nós estamos aí no terreno, especificamente, do que no meu livro eu chamo de argumentação retórica, né? Por oposição a uma argumentação que seria mais demonstrativa, embora eu coloque demonstração e argumentação retórica dentro de situações de argumentação e não para separar o que seria lógica do que seria a argumentação. Bom, toda a sociedade, isso é uma citação do Perelman, toda a sociedade se reconhece, que reconhece a importância dos contatos, né? Os contatos entre pessoas, busca organizá-los e, às vezes, torná-los mesmo obrigatórios. Por exemplo, estamos aqui, não é uma situação obrigatória, mas é organizada, ela é prevista na universidade, etc. A missa dominical permite o encontro semanal do padre com os seus fiéis, os paroquianos. O ensino obrigatório garante ao professor a presença de alunos submetidos à sua influência. A convocação de sessões parlamentares coloca o governo face aos eleitos da nação. Enfim, a sociedade organiza, nós estamos aí em pleno terreno, né, já previsto, de certa forma, por Aristóteles lá atrás, quando ele defendeu que a retórica era importante em algumas situações, como, por exemplo, no deliberativo, político, o judiciário, né, porque tem que haver debate sobre bens, sobre interesses, conflitos, ou em outras situações, né, mais cerimoniais, etc. Então, só que hoje a coisa é bem mais complexa, nós não podemos dividir as situações entre judiciário e deliberativo. Né? Nós temos situações, né, um mundo extremamente multivariado de situações em que a argumentação ela se organiza de uma maneira diferente. Né? Bom, argumentar para quê? Temos sempre que pensar nisso. Há seis com os quais todo contato é supérfluo, há outros com os quais não queremos falar, há também aqueles com os quais não queremos discutir. Então, esses aí nós vamos nos limitar a ordenar, porque eles precisam obedecer, então não dá para discutir. Enfim, nós estamos aí em um terreno que se problematiza a própria finalidade da argumentação. Ela não está ligada a uma questão de descrição do mundo, de explicação do mundo, dos fenômenos, mas ela está vinculada à necessidade da vida prática, das práticas sociais. Okay? Bom, eu vou passar, porque eu tenho aqui meia hora para explicar para vocês o que tudo isso aí teria a ver com a perspectiva que eu vou centrar mais. Mas eu queria falar primeiro dessas três tradições, ou três problemáticas, do pensamento, do discurso e da língua, que, na minha perspectiva, essas três problemáticas não são excludentes. Nós precisamos, justamente, saber como nós podemos integrar no estudo da argumentação o problema do pensamento, porque nós pensamos e raciocinamos quando argumentamos e discutimos, o problema do discurso, porque nós precisamos também, às vezes, lançar mão de argumentos que não são necessariamente vinculados a raciocínio lógico de implicação, conjunção e disjunção, mas são tipos de argumentos, não necessariamente falácias, pode ser também falácias, né? Mas de dimensões outras que nos movem, são importantes para nós, por exemplo, crenças, valores,
e uma série de outras questões que não se submetem apenas ao problema do raciocínio. E também é inegável que nós fazemos isso tudo com o instrumento das línguas naturais, com escolhas linguísticas, que nós escolhemos palavras, que nós escolhemos nomes, que nós escolhemos verbos, que nós escolhemos advérbios, que nós escolhemos formas de construção dos processos acionais, ou dos predicados verbais, ou seja, dos processos, que nós fazemos escolhas que são de natureza linguística e que produzem efeitos importantes no funcionamento de uma argumentação. Né? Bom, eu vou partir aqui de uma descrição de um quadro que vocês vão entender que, em termos da tradição, de que eu falei, das 3 linhas e problemáticas, elas podem estar aqui distribuídas nessas categorias que eu vou apresentar aqui agora. E eu vou apresentar aqui, isso foi uma parte das análises de amanhã serão com base no texto que eu escrevi com o Rubens, para essa revista aí, nesses melange, né, textos aí que oferecidos ao Plantin, coordenados pela Ankagata e o Vahan, em que a gente propõe, né, uma maneira aí de pensar a questão do diálogo em interação com o problema do dialogismo. Tá? Então, é isso que eu vou explicar aqui agora. Bom, o Plantin, num livro, num texto que nós publicamos no Brasil, com o título de Argumentação Biface, em 2008, ele enfatiza essa que seria a dimensão dialógica da argumentação em oposição à argumentação monológica. Né? Um fenômeno que ele próprio designou nesse texto como argumentação biface. Né? 2 faces, né? Dentro de uma interação entre dois locutores, né? 2 instâncias. Nós propusemos desenvolver essa reflexão salientando, no entanto, 2 aspectos que são essenciais para o conceito mesmo de diálogo argumentativo. Um é o dialogismo interlocutivo, como interação entre falantes em trocas polêmicas sobre atividades discursivas. O outro é o dialogismo interdiscursivo, em que os falantes eles vão situar os seus argumentos, as suas réplicas, em relação a atitudes e crenças de grupos a que pertencem ou a grupos aos quais eles se opõem. Então, a ideia é pensar essa perspectiva no seio desses 2 fenômenos dialógicos, que não são os mesmos, eles se integram, e se integram bem, mas o seu modo de funcionamento é muito diferente. Uma coisa é o funcionamento interlocutivo, e os atos de fala que surgem a partir do seu funcionamento num contexto determinado. E a outra coisa é o dialogismo interdiscursivo, que move as representações desses falantes. Ok? Então, a questão é pensar que essa argumentação biface, esse dialogismo, ele tem pelo menos essas 2 dimensões. O dialogismo interlocutivo e o dialogismo interdiscursivo. Interlocutivo é o diálogo, a interação verbal entre eu e tu, e todas as consequências que isso coloca. O interdiscursivo é no nível das representações, né, que movem, né, e que são aí situadas numa dimensão externa, social, no interdiscurso, que faz e influencia diretamente, inclusive, os atos de fala escolhidos e as escolhas lexicais e todas as
as formas, inclusive, de raciocínio, né, que são empregadas aí nos atos de linguagem, na mecânica interlocutiva. Então, é essa a questão. E aí eu apresento esse quadro, que é o quadro, então, do problema. Ok? Então, nós temos aí um problema do diálogo, que já é um conceito difícil. Eu vou colocar isso aqui, que esse aqui está em negrito, é o mesmo. Então, nós temos o conceito de diálogo, que se abriria, então, para dois polos, pelo menos, o polo da interação, a gente estudar a interação, e o polo do dialogismo estrito sensu. O polo da interação, ele tem que ser pensado nos seus constituintes situacionais, ou seja, qual que é a situação de interação para que a gente compreenda, por exemplo, a finalidade dessa interação, onde que ela ocorre, o seu espaço, o dispositivo, inclusive tecnológico, envolvido, inclusive questões relacionadas à própria tematização, ou seja, a situação, ela dá os parâmetros, né, para que a situação potencialmente comunicativa se torne uma situação, ou pelo menos idealmente se torne uma situação de comunicação efetiva. Isso aí é importante porque nem toda situação de comunicação pode ser vista como efetiva a priori. Não existe situação de comunicação efetiva a priori que a gente possa dizer, a aula é aqui. Ok, a gente pode pensar, a aula se estrutura sim, mas ela, então, esses parâmetros tornam a aula uma situação potencialmente comunicativa. Agora, para que ela seja efetivamente comunicativa, aí é preciso muito mais. Aí a gente entra no conceito de validação. Porque nós podemos ter situações que são monolocutivas e situações que são interlocutivas. Nós estamos aí no lado esquerdo do esquema, se vocês estão me acompanhando. Uma situação monolocutiva, por exemplo, a situação da imprensa. Imprensa, discursos escritos, um romance que você está lendo, um jornal que você está lendo, um pronunciamento na televisão, um debate eleitoral, etc. Ela é monolocutiva porque os seus destinatários não estão presentes face a face, é só por causa disso. Mas isso tem um efeito muito grande. Porque se a situação ela for interlocutiva, os dois estão face a face. Então, nós podemos analisar na interação os processos de validação efetiva. Enquanto, na primeira, na situação monolocutiva, não tenho acesso à validação efetiva. Então, precisamos trabalhar com o conceito de pré-validação. Quer dizer que o jornalista já está trabalhando hoje no jornal que nós vamos ler amanhã. Ok? Então, nós não podemos dizer para ele hoje, ligar para a redação, ainda que possa ter gente que faça isso, mas a maioria não fará, ligar para a redação para dizer, olha, vocês escrevam um título assim, hein? Vocês falem desse tema, viu? Eu não quero ouvir esse tema amanhã no jornal, não, eu quero é outro. Não dá para a gente recusar os temas, os modos de dizer, as fotografias que serão colocadas, a paginação, porque o jornalista está trabalhando hoje lá com a sua equipe e os seus destinatários, que são os leitores, só lerão amanhã o produto já pronto. Então, existe aí um processo que é de pré-validação. O sistema midiático, né, editorial, a equipe de redação, ele já trabalha com uma aposta, uma hipótese, então, abdutiva, uma aposta de que os seus leitores, pelo menos os assinantes, os ideais,
não vão necessariamente fazer uma revolução amanhã, porque não vai encontrar nada que necessariamente ele questione de forma muito rebelde, digamos. Esse é um processo muito interessante. Como que essa prevalidação, então, ocorre? Né? Por isso que depois nós vamos ver que eu insisto num conceito que grande parte da prevalidação da imprensa de referência se faz com base numa representação ética, que eu chamo de ética cidadã. Porque senão como que eles possam achar que os leitores vão concordar com os temas tratados, os modos de organizar os títulos, os modos de tratar as opiniões, etc. Não, ainda que haja discordância, ninguém vai ler um jornal e concordar com tudo. Mas a gente não vê grandes revoluções quando se trata dos assinantes, pelo menos dos leitores ideais. Há discussão, é claro. Bom, na interlocutiva, a validação é efetiva, pelo menos ela é mais efetiva, porque o meu interlocutor pode querer tratar comigo um tema e eu dizer, olha, eu não quero falar sobre isso agora. Tá? Em outro momento eu falo com você sobre isso, mas nesse momento não. Ou eu posso dizer, olha, eu falo com você sobre isso, mas não do modo como você quer falar. Você vai ter que falar de uma outra forma, você vai ter que me apresentar outros argumentos, né? Eu não gosto dessa fala chula e vulgar. Então, eu posso não validar ou posso validar na hora, no momento, né? Então, estamos aí numa diferença que tem consequências diferentes para que uma situação potencialmente comunicativa possa se tornar uma situação de comunicação efetiva. Ok? Eu trato sobre isso em alguns textos, né? Uma discussão com um psicólogo social francês que chama Giglione sobre isso, inclusive para discutir criticamente o conceito de contrato de comunicação em Charles, que eu acho que ele é muito, às vezes, entendido como constitutivo e não pode ser. Né? Porque tem situações em que não pode ser constitutivo. Né? Bom, do outro lado, e na interação nós podemos ter figuras aí de terceiros. Né? Eu estou falando com você, mas, na verdade, eu estou prevendo um outro, um terceiro. Né? Embora pareça que eu falo com você, por exemplo, estou num debate eleitoral, na televisão, falo com o meu adversário, mas, na verdade, eu não estou pouco me lixando para os argumentos do meu adversário, não estou preocupado em lhe dar resposta alguma às suas perguntas, porque eu estou preocupado com o eleitor. Então, o eleitor, ele, embora não esteja sendo, às vezes, citado, ele é um terceiro situacional dentro do debate eleitoral né, em uma rede televisual. Ou seja, você tem terceiro situacional, você pode ter um terceiro na enunciação também, em que você prevê ali, né, no seu discurso, remetendo a um terceiro que funciona como um terceiro locutor, ou um terceiro interdiscursivo, que, na verdade, é uma voz terceira que você convoca no seu discurso, como uma lei, um dispositivo religioso, né, uma voz religiosa, uma autoridade jurídica, um axioma matemático, né, uma conceituação biológica ou ético-biológica, enfim, terceiros interdiscursivos, um provérbio. Né? Então, você tem instâncias terceiras que fazem. Isso vai ser importante para um dos exemplos que nós vamos trabalhar amanhã. Bom, no canto direito aí do esquema, aí nós vamos para o problema do dialogismo. Nós temos aí o dialogismo interlocutivo e o dialogismo interdiscursivo. Enquanto ali, no outro lado, eu estava falando das formas de interação. Aqui não, já estou no dialogismo e o dialogismo é interlocutivo. Esse dialogismo interlocutivo coloca os locutores em relação
em um diálogo efetivo, marcado por variadas regras que orientam, às vezes determinam, o rumo da conversa. Ok? Essas regras podem ser regras conversacionais, podem ser regras em termos dos atos de fala, que eles são levados a colocar em cena. É um nível do dialogismo marcado pela co-construção dos enunciados que cada um coloca nesse diálogo, e é marcado aí enfim, marcado linguisticamente e marcado conversacionalmente. Quer dizer que, se, por exemplo, um exemplo básico, se eu estou numa discussão com outro e o outro ele me trata com violência verbal, é bem provável que eu digo assim, eu, enquanto um locutor, replique a esse interlocutor que me julgou um ato verbal violento, também com uma certa violência. Ou posso ter uma outra estratégia. Ele me tratou com uma violência verbal, um insulto, e eu o tratei com polidez. Entendeu? Então, essa dinâmica em que nós vamos analisar os fatos da interlocução, os tipos de atos que vão se engrenando na lógica interlocutiva e que fazem parte de algo que parece funcionar em função dos comportamentos de cada locutor. O comportamento do outro condiciona o modo como o outro vai se determinar em relação ao seu interlocutor. Ou eles vai ter uma não validação, e eu vou falar, não, você já começou me insultando, eu vou embora. Então, não houve diálogo. Mas eu estou falando que numa situação que é um diálogo regular, que pode ser marcado por insultos ou por outros tipos de comportamentos. Esse tipo de análise nós vamos fazer no âmbito do que eu estou chamando aqui de dialogismo interlocutivo. Do outro lado, nós temos, então, o fenômeno do dialogismo interdiscursivo, que remete ao fenômeno doxal, que é um nível de análise diferente. Ele não é diferente no sentido de que eu posso fazer um sem o outro. Porque o modo como o dialogismo interlocutivo está funcionando, com a sua mecânica própria, com os tipos de atos de fala que estão sendo determinados e envolvidos numa engrenagem conversacional, eles se justificam e, ora, se legitimam no dialogismo interdiscursivo, que marca, então, as posições doxais dos interlocutores em relação. Essas posições doxais podem ocorrer no espaço da ciência, elas podem ocorrer no espaço político, podem ocorrer no espaço midiático, podem ocorrer no espaço, em qualquer espaço religioso. Né? Quer dizer que o dialogismo interdiscursivo, ele nos permite analisar as posições doxais em termos das representações que movem e, de certa forma, orientam as condutas, mas uma conduta de um outro tipo de conduta. Se o dialogismo interlocutivo nos permite analisar as condutas conversacionais, interlocutivas e locucionárias, o dialogismo interlocutivo nos leva à análise das condutas, digamos, representacionais, ideológicas, imaginárias, o campo aí do
das formas dos sistemas de pensamento, que podem ser sistemas de pensamento muito bem organizados. Nós vamos ver um debate amanhã do Piaget com o François Jacob, Jean-Pierre Changé e Chomsky, que é um debate, infelizmente não vai dar para ver o debate, um debate brilhante, mas enorme entre eles, mas eu trouxe apenas um exemplo pequeno para que a gente veja que isso aí não é um fenômeno, esse é um fenômeno que pode estar no âmbito de um discurso muito organizado dentro da dimensão, dentro do domínio da ciência, onde há discussão, onde há polêmica, onde há não validação, etc. E que o comportamento, mas de qualquer forma, no nível interlocutivo, o funcionamento é o mesmo. Se no nível interdiscursivo muda os argumentos, as suas pretensões universais, particulares, etc., no nível interlocutivo, o fenômeno é parecido. Por quê? O modo como o meu interlocutor se comporta determina o modo como eu me comporto com ele. Né? E isso parece ser inevitável, apesar de que eu possa adotar como estratégia um comportamento totalmente diferente do dele. Mas isso pode causar, inclusive, um efeito negativo, de que se o sujeito está me insultando e eu estou o tratando bem, isso vai ter um fim difícil. Né? Ou seja, pode ser, inclusive, visto como um chamamento para a briga. Pô, eu estou te xingando e você só está me tratando bem, isso dói. Isso dói. Porque o que se espera é que violência verbal é compatível com violência verbal. Ela gera violência verbal. A violência verbal gerando a polidez é algo extremamente raro e parece irônico. Né? Bom, e aí o problema que pode se colocar também no meio dessa discussão toda é as formas do raciocínio, né, que podem estar sendo colocadas ali em jogo, em cena, alimentando aí os dois tipos de dialogismo, sobretudo no nível interdiscursivo. Porque as formas de raciocínio podem ser analíticas, porque está dentro de uma construção heurística, voltada para o entendimento de um problema comum a todos, ou as formas do raciocínio podem ser dialéticas, ou podem ser ambas, né? Podem estar se complementando no debate, né? Na discussão. Então, é dentro desse quadro que eu vou propor a vocês analisar aí o problema, os três tipos de situações que nós vamos ter como exemplos amanhã. O debate científico, o debate eleitoral e o debate em rede social marcado por antagonismos radicais. Né? Bom, essa parte aqui, na verdade, eu coloquei porque eu tinha dito lá atrás que o problema da modalização ela é muito importante para mim, no sentido de que eu a integro numa problemática da argumentação linguística, na argumentação com uma atividade de língua. Então, eu coloco isso como algo importante. E aí separo em modalização objetiva, subjetiva e interlocutiva. A interlocutiva vai ser especialmente importante amanhã para que a gente analise os debates radicais nas redes sociais, juntamente com as modalizações subjetivas também, sobretudo
no debate eleitoral, que nós vamos analisar, é a modalização objetiva com pretensão científica, né, no debate aí dos nossos grandes filósofos, o Piaget, o Jacob, o Changé e o Chomsky. Os exemplos, eles não são grandes, não, né? E tem também um problema que eu resumo agora em 5 minutos, que é o problema que se junta à modalização, né? E mais que é algo um pouco mais específico, que é a gestão dialógica dos pontos de vista, que também entra no dialogismo interlocutivo. Então, o que eu estou dizendo é que, amanhã isso vai ficar mais claro, que é importante analisar, numa perspectiva dialogal interacional, como que os textos organizam um diálogo interacional interno entre locutores e enunciadores, cujos pontos de vista sustentam as visadas argumentativas ali inseridas. Quer dizer que o que eu estou dizendo é que, além do próprio funcionamento interlocutivo, com as regras conversacionais e os atos de fala que vão determinando o comportamento de um locutor em relação ao outro, uma outra perspectiva do dialogismo é o dialogismo interno dentro dos textos. Quer dizer que você pega um texto e vê como que dentro dele, isso é qualquer texto, como que dentro dele existe um diálogo entre locutores, que são distribuídos ali, ou enunciadores, que veiculam pontos de vista específicos que vão construindo ali o efeito interpretante sobre os leitores. Todo texto, no final, produz um efeito interpretante sobre nós. Esse efeito interpretante, em grande medida, não é só por isso, mas em grande medida, ele é o efeito desse diálogo interacional de pontos de vistas distribuídos no interior dele. Para simplificar, um jornalista, por exemplo, ele não pode, se ele está fazendo uma reportagem, e não é um texto de opinião, mas mesmo em um texto opinativo também, mas pensem numa reportagem qualquer, em que ele, para reconstruir o acontecimento, ou o fato, né, fato relatado, ele precisa de testemunhas, ele precisa ouvir pessoas, ouve a polícia, ouve vítimas, ouve testemunhas, ouve autoridades, e isso aí forma um diálogo interacional dentro do texto, e esse diálogo vai construindo pontos de vista orientados para depois um efeito interpretante, que é um modo como o leitor, no final da leitura da matéria, vai se construir um entendimento sobre essa matéria. É isso que eu chamo, junto com Alain Rabatel, de a construção interacional dos pontos de vista, estando aí, inserindo isso dentro de uma problemática argumentativa, mesmo em textos que não são declaradamente argumentativos, como reportagens. Por isso que eu citei, a reportagem é um texto com pretensão informativa, não é declaradamente argumentativo, mas o modo como se organiza o diálogo interacional de pontos de vista no interior dele tem uma visada argumentativa que se orienta para esse efeito interpretante no final. Bom, eu paro por aqui, essa parte, enfim, teórica, metateórica, porque acaba dizendo alguma coisa sobre o modo como eu vejo aí a argumentação, e eu abro, então, aí para os questionamentos e as dúvidas, enfim. Quiser falar alguma coisa, Wander, sobre verdade e validade para amarrar com base no que você apresentou, né? Sim. Nesse momento eu estava falando
né, de uma perspectiva lógica mesmo, de que você pode ter um raciocínio que trabalha com premissas que são todas verdadeiras, o que permite, então, você ter inferência válida, ou seja, e conclusões verdadeiras. A questão é que, nesse conceito, que é um conceito lógico, você pode também ter uma inferência que seja válida. Então, você tem validade lógica, no sentido de que a estrutura do raciocínio, ela permite a inferência lógica, mas como tem no interior das premissas uma ou outra que é falsa, ainda que a inferência seja válida, a conclusão é falsa. Então, essa é uma discussão interessante. Por exemplo, se todos os chineses são piromaníacos, se Sócrates é chinês, logo Sócrates é piromaníaco, certo? Essa inferência é válida, mas a conclusão é falsa. Por que ela é falsa? Porque todos os chineses não são piromaníacos e Sócrates é grego, não é chinês. Mas a inferência é válida, porque o raciocínio silogístico ele está correto. Todos os chineses são piromaníacos, Sócrates é chinês, logo Sócrates é piromaníaco. Ela é falsa porque, quando a gente discute o que é verdadeiro e o que é falso, nós estamos avaliando o conteúdo proposicional e não a forma lógica das premissas. E, sob o ponto de vista formal, você chega à validade, mas, sob o ponto de vista do conteúdo proposicional, é que você vai chegar a avaliar uma conclusão como sendo verdadeira ou falsa. Se uma premissa ou outra tiver um conteúdo falso, a conclusão não poderá ser verdadeira. Bom, aí, mas isso é lógica. Eu sei, mas isso é lógica. Mas nós estamos aí, os alunos, não só do ensino básico, hein, mas vamos pensar. Né? Nós não temos que pensar apenas como cientistas. Não. Vamos pensar na didatização, na formação do leitor para fazer esse tipo de raciocínio, para avaliar um texto e perceber que, embora ele conduza a inferências que são válidas, decorrentes dos argumentos utilizados e dos dados, dizer que a conclusão a que ele chega é verdadeira é uma outra questão. Para dizer que ela é verdadeira, se teria que o estudante, né, o leitor, né, todos nós, mas eu estou pensando no estudante, ele teria que ser menos apressado e não se deixar conduzir apenas pelo aspecto formal dos argumentos, mas avaliar o seu conteúdo, o nível dos conteúdos, para saber se ele é capaz de concluir pela verdade da conclusão, ou se ele fala assim, eu sou incapaz de concluir pela verdade, embora esse texto me conduza para essa conclusão, eu sou incapaz de dizer se a conclusão é verdadeira ou falsa, porque eu sou incapaz de avaliar o seu conteúdo. Eu não tenho as informações para dizer se as informações contidas nos argumentos, os dados apresentados, são verdadeiros ou falsos. Porque ele pode estar diante de textos que apresentam dados simplificados, generalizados, né, que a gente não poderia dizer que eles são verdadeiros, embora eles induzam a conclusão. A inferência, ela decorre de uma indução do aspecto formal dos argumentos. Mas para saber se ele é verdadeiro ou falso, você tem que ir no conteúdo dos dados, para dizer, ó, esse dado é verdadeiro, esse dado é falso. Portanto, ainda que ele me conduza para essa conclusão, a conclusão é falsa. Ela não é verdadeira, porque eu vi que o dado apresentado tem um problema. Né? Daí o meu interesse pela dimensão também
do pensamento e da normatividade. A única forma que nós temos de saber, ó, esse sujeito aí está apresentando dados que são, que são muito restritos para a conclusão que ele quer. A generalização é ampliada demais. Entendeu? Como que você vai saber se a generalização é ampliada demais se você não avaliar o conteúdo do que está sendo apresentado como dado? Daí o interesse por essa dimensão também. Não é questão de assim, usar isso como um quadro teórico. Assim, eu vou agora passar a analisar tudo sob o critério de verdade e falsidade, mas não fazer também essa avaliação, eu acho que nós estamos ensinando o quê para os alunos? Estamos ensinando que o argumento eficaz é um argumento aceitável, porque ele é eficaz, nós voltamos à retórica antiga. Se é eficaz, é bom? Não, não pode ser. O critério não pode ser nem só a eficácia, nem pode ser também apenas o parece que comprova. Eu estou dizendo de discursos que têm a pretensão de comprovar, porque nem toda argumentação busca isso, né?